Será que você já venceu o tabu de levar o seu dinheiro, a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre isso, analisar, integrar partes dela e assim tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro para tentar compreender como esse aspecto tão concreto e material da nossa vida interfere na nossa realidade interior, nas nossas emoções, bem como a nosso inconsciente, a nossa realidade interior, acabam manipulando a nossa vida financeira. E talvez você conheça alguém que já falou para você, ou que já pensou, ou que já expressou algo para você parecido com isso. Nossa, eu vou comprar aquilo porque eu sei que vai dar certo o jeito que eu vou pagar. Porque vai aparecer dinheiro, porque vai dar tudo certo. Eu posso fazer aquela transição de carreira sem ter feito nenhum tipo de reserva financeira, porque vai virar rápido, porque eu sei que vai virar rápido. Eu tenho certeza que eu tenho potencial, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E quando as coisas começam a acontecer, as dívidas começam a acumular, essa pessoa começa a perceber que, na verdade, mesmo pensando muito positivo sobre dinheiro, o caos está instalado. Inclusive, se você conhece alguém que pensa assim, que já fez assim ou que vive assim hoje, já encaminha esse episódio para ela, traz ela aqui para refletir um pouquinho sobre esse fenômeno e quem sabe encontrar soluções diferentes para as questões que ela carrega. Então, imagina que você está tomando uma decisão sobre a sua vida financeira. Você olhou a sua fatura de cartão de crédito e você começou a perceber que uma mudança precisa acontecer. Você precisa gastar menos, você precisa se organizar melhor, você precisa fazer uma planilha. E você olha e diz, eu vou fazer e vai dar certo. Ou eu quero comprar aquele item, mas hoje eu sei que o meu salário não comporta aquilo ali. Mas eu compro nessa esperança infundada, meio fantasiosa, de que o futuro vai me trazer alguma coisa de boa. Ou que eu quero comprar algo que realmente não cabe no meu orçamento, com essa sensação de que no futuro as coisas se resolvem, de que algo de bom vai vir e que eu vou conseguir sair disso. Existe uma expressão dentro da psicologia chamada wishful thinking. Aqui pra gente, no português, eu poderia traduzir como um pensamento desejoso. Mas, na verdade, é uma forma de pensamento positivo tóxico. Não é uma positividade tóxica como um todo, totalmente, mas é uma forma de positividade, de olhar as coisas de um jeito positivo, mas baseado em fantasias, baseado em ilusões, baseado em desejos que não têm conexão com uma realidade concreta material e que consegue efetivamente se realizar dentro do mundo da matéria, do mundo concreto, da realidade em que a gente vive. Você já sentiu isso? Você já pensou? Porque eu já pensei demais. Há algum tempo atrás eu vivia de uma forma insana com meu dinheiro e eu todos os dias dizia, agora eu vou dar um jeito na minha vida, mas amanhã vai dar certo. Vai dar certo, eu vou segurar minhas contas, os meus gastos. E eu até conseguia um mês ou outro, mas depois parava de dar certo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ou então eu estava num caos financeiro e alguém chegava para mim e dizia assim, relaxa, vai dar certo, compra isso aqui, depois você vê como paga. Eu tinha uma amiga muitos anos atrás, hoje em dia a gente não tem mais uma relação e ela tinha esse pensamento e ela realmente chegava para mim e dizia, compra esse sapato, boba, compra essa roupa, tá tudo certo, depois você vê como paga, vai dar certo, eu sei que você sempre dá um jeito de pagar, compra e vê depois. Essa forma de pensar, essa fantasia que nós vivemos, ela tem uma fundamentação dentro de nós. Dentro da gente, nós vivemos uma realidade psíquica, uma realidade que acontece da pele para dentro. E essa realidade, ela é incrível, ela é
infinita, ela é ilimitada. Eu gosto de dizer para os meus clientes que quando a gente vive para dentro, essa vida interior nos dá um mar de possibilidades de como se viver a vida. Eu posso, dentro de mim, ser praticamente quem eu quiser. E dentro de mim, se eu sou uma princesa muito rica, oh, meu amigo, talvez eu queira ir para a vida concreta como se eu fosse realmente essa pessoa. Como se eu fosse gastar o que eu pudesse, como se eu fosse ter uma vida financeira desregrada e algo de bom vai acontecer do lado de fora e que vai me ajudar a sair disso de algum jeito. Esse pensamento fantasioso, quando ele chega para nós, eles nos colocam em contato com possibilidades de partes que a gente precisa viver e acontecer. Já aconteceu, por exemplo, em sessão de eu encontrar uma pessoa que queria fazer uma transição de carreira, mas sem nenhum tipo de reserva financeira. E quando eu perguntava para ela como você vai fazer quando você sair do seu emprego, pedir demissão e começar a viver aquilo que você quer viver no empreendedorismo, na vida de autônoma, como você acha que você vai se manter? E essa pessoa só me disse: eu acredito que vai dar certo. Eu não preciso me preocupar com o dinheiro. Eu só preciso garantir que eu estarei lá trabalhando, dando o meu melhor e o resultado virá. E eu comecei a questioná-la de várias outras partes que são importantes, sobre você entender que leva um tempo para uma nova carreira se firmar, e leva um tempo para você fazer uma transição e que nesse tempo ela precisa se cuidar financeiramente. E é muito comum esse pensamento fantasioso, esse pensamento ilusório, um pensamento positivo ilusório, estar presente em processos financeiros e nos colocar em situações que nos geram desconforto, ansiedade, angústia e até mesmo depressão por causa da nossa vida financeira. E quando a gente fala sobre dinheiro, parece que esse pensamento positivo, ilusório, fantasioso, está muito mais presente do que o que a gente imagina. Eu vou comprar esse carro, eu nem sei como a parcela cabe, hoje, atualmente, na minha vida financeira, no meu salário, mas eu vou comprar e vou ver o que vai dar. Eu vou pegar esse empréstimo que eu nem sei se cabe as parcelas na vida que eu tenho hoje, como eu vou conseguir manter realmente esse pagamento e eu vou me arriscar de uma forma pensando que no futuro, o meu eu do futuro vai encontrar uma solução diferente para aquilo que eu estou vivendo. E aí depois a vida financeira vira um caos, uma bola de neve de dívidas, e essa pessoa tem muito mais dificuldade de ser sacada disso, de voltar a uma ordem interior, uma ordem dessa vida financeira que seja mais saudável, mais equilibrada, mais equânime para ela. E esse pensamento ilusório, ele vem a partir de uma desconexão entre o que está dentro de nós e a realidade. Entre aquilo que eu penso, a imagem que eu tenho de quem eu sou, de como a realidade é, de como o dinheiro está presente ou não na minha vida, e a realidade, como ela se apresenta. Outro dia eu li um livro que o autor falava algo mais ou menos assim: a maioria das pessoas me procura em sessão de terapia para trabalhar, para tratar dos seus sofrimentos. E quando a gente começa a entender um pouco desses sofrimentos, a grande maioria deles vem porque essa pessoa olha para a realidade e não entende como a realidade se estrutura de uma determinada forma. A maior parte dos sofrimentos vem por esse descompasso entre o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero
e a realidade como ela se apresenta. E quando a gente fala desse pensamento desejoso, desse pensamento ilusório e fantasioso, dentro da vida financeira, ele tem um potencial enorme de criar um caos maior do que o que a gente dá conta de organizar ao longo do tempo. É quando a gente tira, por exemplo, o pé da realidade e acha que as coisas vão acontecer do jeito que a gente deseja, sem necessariamente a gente fazer uma checagem sobre como as coisas deveriam ser ou como as coisas conseguem ser na realidade. Então, se eu vou fazer uma transição de carreira, se eu vou encontrar novos clientes, se eu vou procurar uma nova oportunidade de emprego, se eu tiver um pensamento positivo e ilusório, uma imagem positiva demais sobre a realidade e forçar a realidade a se adequar aos meus desejos, é quando eu vou sofrer muito e o caos vai fazer parte da minha vida. Sair daí requer, por exemplo, que a gente até tenha os nossos pontos, os nossos desejos positivos, o nosso pensamento positivo, mas a gente não tire o pé do chão. Mas, Sara, é errado ter pensamento positivo? Não é. O problema aqui não é o pensamento positivo. Na verdade, ele é necessário, inclusive, para que a gente continue galgando novas posições, a gente continue buscando novas oportunidades, a gente continue realmente indo atrás de transformar a nossa vida. Se a gente não acredita que é possível algo ser transformado e ser vivido de um jeito diferente, a gente não vai mais querer viver, a gente não vai querer sair do lugar. Então, o pensamento positivo, ele tem uma função importante dentro da nossa vida, porque eles nos conectam com uma possibilidade de futuro diferente e melhor para a gente. E a gente precisa acreditar num futuro melhor, inclusive para poder lutar por ele, para poder construí-lo, para poder se colocar em movimento e colocar energia e potência para construir esse futuro. Por que eu vou apostar minhas fichas em uma profissão, em um trabalho, em um relacionamento, em uma decisão sobre o meu dinheiro, se eu olhar para aquilo e eu não tiver um desejo positivo de que aquilo vai transformar a minha vida? Eu não vou ter estímulo para ir. Então, o pensamento positivo, ele tem essa função de nos manter conectado com algo maior do que nós. Mas existe essa vertente de pensamento positivo que nos conecta com uma ilusão, porque tira o pé da gente da realidade, nos desconecta dessa realidade do lado de fora. Parece até que a gente tem que escolher ou o meu desejo ou a realidade, ou o que eu quero ou o que é possível fazer. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível e não pode. Quando, na verdade, a grande potência da vida está em eu desejar e eu me colocar em movimento para alcançar os desejos que eu quero, para alcançar a vida melhor, para fazer as transformações, para acreditar no mundo melhor e não só acreditar em um mundo melhor, mas também me colocar em esforço, em um lugar de investimento para que essa vida melhor aconteça para mim. E talvez essa seja a grande diferença entre um pensamento positivo, que é nutritivo para nós, e um pensamento positivo que é ilusório, que é só um desejo que não tem fundamentação em nenhuma realidade. Dentro de um pensamento positivo nutritivo, eu sou protagonista desse processo. Eu entendo as minhas potencialidades, as minhas limitações e eu posso agir na realidade com base naquilo que eu sou. Mas quando a gente tem um desejo que é ilusório, a gente entende que a gente não precisa fazer muito para chegar em um determinado lugar e algo nos será dado como num passe de mágica. Como se nós não precisássemos nos esforçar tanto assim, porque tudo que é bom está sempre à disposição e que a gente pode simplesmente esperar e coisas boas vão acontecer se nós formos bons.
Esse pensamento positivo e ilusório nos coloca numa posição infantil de esperar o Papai Noel que chega com o presente no final do ano, quando a gente se comporta o ano inteiro. É quase como se você, como adulto, entendesse que algo de bom vai te acontecer, mas que você não precisa colocar energia e potência e força na direção desse objetivo. Você não precisa ir em direção dele porque ele vem em direção a você. Afinal de contas, você deseja tanto. E desejar essa parte desse pensamento positivo ilusório, desejar é a única coisa que nós precisamos fazer. Mas para um pensamento positivo que é nutritivo, não é só desejar. O desejo, ele é uma faísca para o início de um processo. Ele é um combustível para você continuar em movimento em direção à transformação, ao lugar que você deseja, às novas realizações que você quer fazer. Mas o pensamento positivo é muito mais do que só visualizar algo diferente e desejar algo diferente, seja para a vida financeira, seja para a sua saúde, seja para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Não importa a área da vida em que você olha e você diga, nossa, tem um potencial para ser tão melhor isso aqui tem um potencial para ser tão positivo. Que bom. Mas olhar para isso, para esse potencial positivo e não fazer nada em relação a isso e não ter nenhum tipo de atitude, de movimento, de esforço no sentido de vencer a inércia, sabe? Vencer a falta de movimento, vencer algo dentro da gente que nos impede de transformar, é o que realmente diferencia um pensamento positivo bacana de um pensamento positivo que, na verdade, é nuvem. Não vai te levar a algum lugar algum. Então, a saída, a diferença entre os dois está no nosso pé na realidade. O que isso significa? Quando eu olho para um pensamento positivo, mais ilusório, eu entendo que é uma visão diferente, é uma imagem mais positiva de algo que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou no caos financeiro, então eu imagino que tudo vai ser melhor lá na frente. Mas aí eu posso me perguntar, que atitudes eu estou tomando hoje, que comportamentos eu estou mudando hoje, como eu estou efetivamente comprometida a transformar em realidade essa imagem que eu vejo positiva sobre a minha vida financeira. Ou eu estou esperando que ela se manifeste sem que eu tenha que fazer nada. Se eu estou esperando que ela se manifeste sem que eu tenha que agir na realidade, talvez eu tenha uma surpresa não muito boa depois de um tempo. Eu vou viver no caos financeiro e eu vou ter muito mais dificuldade de realmente me conectar com aquilo. Mas se eu olho para o meu desejo, para a minha imagem positiva e eu acredito que realmente as coisas podem ser diferentes, que elas podem ser melhores mais, também me coloco com o pé no chão, na realidade, e me pergunto que potências eu tenho, que características eu tenho, o que é que eu realmente estou depositando o meu na realidade e agindo, me comportando, tendo uma atitude em cima disso, de forma que eu consiga, através dessa energia, materializar essa imagem positiva para a minha vida. E aqui fica de reflexão para você. Se você olha para a sua vida financeira e você deseja uma vida financeira diferente, começa a se perguntar, será que eu tenho atitudes que sustentem hoje o caminho para eu alcançar isso? Ou será que eu estou só desejando uma imagem diferente, mas eu não estou fazendo absolutamente nada para que essa imagem se materialize, se concretize na realidade externa a mim? Será que eu tenho só um apego a essa imagem? Ou será que eu tenho um compromisso de ser eu a pessoa a realizar essa imagem na minha vida?
Fica com essas perguntas. E se você gostou desse episódio, se esse episódio te ajudou de alguma forma, se ele pode ajudar alguém, já encaminha ele para algum amigo, se inscreve aqui no canal, avalia o canal, faz o meu trabalho crescer, chegar em mais pessoas e não te custa nada. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.